A investigação da Covid-19 evidenciou a falta de limite dos interesses privados contra o que é público. Teto de gastos para investir em saúde e educação ou para o pagamento de juros aos banqueiros e privatizações injustificáveis? Qual o limite para o público e o privado? O que ficou evidente na CPI da Covid-19? Existe limite? A conclusão da CPI da pandemia aponta que o fato de o Brasil estar em 7º lugar entre os piores na quantidade de óbitos por milhão de habitantes se deve em grande parte ao presidente, porque ele, com o uso da máquina pública, de maneira frequente e reiterada, estimulou a população brasileira a seguir normalmente com a sua rotina, sem alertar para as cautelas necessárias, apesar de toda a informação disponível apontando o alto risco desta tragédia. Destaque para a declaração de Bolsonaro, pressionado pelas acusações na CPI da pandemia e pelo seu pífio desempenho no G20, além da ausência na cúpula do clima sobre a privatização da Petrobras. Participam deste debate Antônio Neto, bancário do Banco do Brasil, e Dionísio Reis, empregado da Caixa, o senador Humberto Costa, do PT do Pernambuco e titular da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, e Luiz Cláudio Marcolino, vice-presidente da CUT São Paulo e ex-presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Assista, comente e compartilhe. Olá, boa noite a todas e todos. Aqui é o Dionísio, mais uma transmissão do nosso Se é Público é para Todos, pela TVT, produzido pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, e também transmitido pelo nosso Comitê em Defesa das Empresas Públicas. Hoje, nosso tema aqui vai tratar aí sobre a falta de limites do interesse privado quando invade a questão pública. E o exemplo e a discussão que a gente traz aqui é a CPI da Covid-19 como ponto de partida. Muitos trabalhadores, trabalhadoras acompanharam, deixaram até de acompanhar as suas séries favoritas para acompanhar no dia a dia aí a CPI da Covid-19, que chegou aí ao fim, né, ao seu relatório final, e nós, no dia de hoje, vamos tratar um pouco como principiou, como se deu essa CPI e a questão pública da defesa da saúde e dos direitos dos trabalhadores. Estamos aqui com o senador Humberto Costa, do PT do Pernambuco, que também é membro da CPI da Covid-19 e que nos representa lá, com o Luiz Cláudio Marcolino, vice-presidente da CUT São Paulo, vai falar um pouco também das lutas aí em defesa dos direitos dos trabalhadores, e já passo aqui para o nosso coordenador dos bancos públicos do Sindicato Bancário de São Paulo, Antônio Neto, para fazer a primeira pergunta aí. Olá, Dionísio. Olá, Luiz Cláudio. Olá, senador Humberto Costa. Prazer enorme estar em mais uma edição aí do nosso programa Se é Público é para Todos. Espero que a gente faça um debate bastante interessante. Temos coisa muito importante para dizer. Agora, em que recentemente fizemos a comemoração do Dia do Servidor Público, mas há assuntos que são do interesse dos servidores públicos, da categoria bancária e de toda a classe trabalhadora, né, de toda a população brasileira, os temas que nós vamos tratar nesse encontro de hoje. E para a gente já começar a abordar esses temas importantes e aproveitar a presença do nosso senador Humberto Costa, que foi um personagem aí dessa trama que a gente acompanhou, que foi uma trama da vida real e trouxe uma série de notícias assustadoras aí para a população brasileira, mas um personagem que estava lá fazendo um enfrentamento, representando a oposição ao governo do presidente Bolsonaro na luta pelo direito do povo brasileiro à vida. Eu queria começar perguntando, então, para o senador Humberto Costa, né, como é que foi esse caminho, essa trajetória da CPI? Como começou, por onde começaram as investigações e daquilo que se descobriu na CPI, o que era esperado e o que não era esperado? A gente gostaria muito de ouvir
o seu relato sobre isso, que a gente acompanhou sempre quando pôde, as suas intervenções e o seu papel lá. Bem, boa noite, Antônio Neto, boa noite, Dionísio, boa noite, Luiz Cláudio. Uma alegria poder estar participando com vocês aqui do programa Se é Público é para Todos. Falar para todo mundo da TVT é sempre uma grande satisfação. Eu agradeço o convite. Eu quero começar colocando para vocês que essa CPI ela existiu muito em função das circunstâncias políticas. Para lhe ser bem sincero, poucos de nós acreditávamos que a CPI pudesse chegar a existir. Lá em janeiro desse ano, quando ocorreu aquele caso Manaus, o senador Randolph Rodrigues iniciou uma coleta de assinaturas para a CPI, que era muito mais uma tentativa de dar uma resposta à sociedade diante de toda aquela tragédia que se abateu sobre a população do estado do Amazonas. Mas nem ele próprio, e nós estamos contando essa história num livro que estamos escrevendo para a Companhia das Letras, nem ele, nem nós, ninguém acreditava que nós conseguiríamos obter as 27 assinaturas necessárias para a abertura da CPI. E as circunstâncias de a situação ter se agravado brutalmente. Depois, a morte de um senador, que era o senador Major Olímpio, que, apesar de suas posições de extrema-direita, ele havia rompido com Bolsonaro e era um dos defensores de uma política diferente para a questão do enfrentamento à Covid, ainda que fosse defensor, por exemplo, de que não deveria haver lockdown, essas coisas todas. E a morte dele teve um impacto importante lá no Senado, porque foi o terceiro senador que, no espaço de menos de um ano, morria por conta da doença, além de vários outros que chegaram a níveis de gravidade extremamente grande. Juntando-se isso a todo o trabalho que Bolsonaro vinha fazendo para desacreditar as medidas de prevenção da pandemia, tudo isso foi contabilizando para que mais pessoas aderissem, independente das suas concepções políticas, ideológicas, alguns até da base do governo Bolsonaro, e com isso nós conseguimos chegar ao número de assinaturas necessário. Bom, mas ainda com esse número necessário foi uma grande luta para instalar a CPI. O governo tentou retirar assinaturas do requerimento, o governo tentou criar uma comissão paralela para acompanhar a Covid, que tinha como grande objetivo esvaziar a própria CPI, só que, ao final, as duas comissões terminaram trabalhando com um certo grau de consonância. Depois, houve aquela iniciativa dos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru de entrar no Supremo. O Supremo deu a definição de que a CPI precisaria ser instaurada, e ainda assim nós tínhamos muitas dificuldades, porque o governo tentava esvaziar. Dessa feita, agora tentando construir uma composição da CPI onde o governo tivesse a maioria e controlasse as principais funções da CPI. E, mais uma vez, as circunstâncias fizeram com que a oposição não só tivesse a maioria, como tivesse conseguido emplacar o presidente, o vice-presidente e o relator. Ainda que o governo tivesse tentado retirar o relator Renan Calheiros, nós conseguimos, inclusive judicialmente, que o que nós definimos fosse respeitado. Bom, e a partir daí, muito do que aconteceu também foram descobertas para nós, não é? Nós todos já estávamos lidando com o negacionismo do governo, com a omissão, mas conseguimos começar a construir
algumas visões sobre o que de fato estava por trás de tudo isso, que para nós deixaram de ser teses absurdas para terem realmente digamos assim, uma conotação de verdade importante, né? Bom, uma delas foi a tese gerada pela CPDISA, pelo CPDISA, que é um centro de pesquisa em direito e saúde, e que elaborou uma tese de que a estratégia principal do governo Bolsonaro era a estratégia de tentar superar a pandemia, fazendo com que as pessoas fossem contaminadas o mais intensa e rapidamente possível e no maior número possível de pessoas. Com essa tese estapafúrdia, o governo achava que poderia controlar, só mexendo aqui um pouco, porque tem um reflexo de uma luz aparecendo, o governo achava que poderia controlar a pandemia dessa maneira, né? E só que isso que pode ser válido para uma virose simples, uma doença sem maior gravidade, no caso da Covid-19, uma doença que cursou com quadros clínicos extremamente graves, que levava as pessoas à internação hospitalar, muitas vezes à intubação, não é? Outras vezes à morte e muitas vezes também a sequelas permanentes e graves, não é? Então, nós começamos a identificar que essa era a estratégia do governo. E o estudo de atos, ações, decretos, discursos do presidente da República ou de pessoas do seu entorno, né, elas foram sendo, para nós, constatadas de uma maneira muito clara. Com isso, o governo perpetrou um crime de dolo com dolo eventual, que é o crime de epidemia com resultado morte. Então, a partir daí, nós começamos a entender todas as outras ações. O governo tinha colocado a questão da garantia do funcionamento da economia como uma maneira de tentar preservar a sua possibilidade de vencer as eleições de 2018, e, para isso, achou que a maneira mais rápida era esse caminho de fazer com que as pessoas adoecessem rapidamente, intensamente, que isso geraria uma imunidade coletiva e faria com que a doença fosse superada, né? E tudo que vem depois é consequência dessa tese. Por exemplo, o governo se omitiu em fazer testagem, que foi um mecanismo utilizado em vários países do mundo para controlar a pandemia com sucesso. O governo demorou a abrir novos leitos de UTIs, novos leitos hospitalares. O governo negligenciou na compra da vacina, que poderia já ter sido encomendada desde julho do ano passado. E o governo se utilizou de uma ideia falsa, uma teoria da conspiração, para dar às pessoas uma falsa segurança para que elas pudessem romper a quarentena, saírem de casa, irem para a rua trabalhar, que foi a defesa de que medicamentos que não têm qualquer eficácia contra a Covid-19 teriam efeito. E, com isso, as pessoas poderiam até se prevenir de pegar a doença, não é? Então, essa teoria da contaminação, a intensa congeração de uma imunidade de rebanho pela contaminação das pessoas foi o centro da ação política desse governo e que explica muitas coisas que aconteceram. E, à medida que nós fomos descobrindo isso, óbvio que isso foi uma constatação
que nós não esperávamos fazer. A gente achava que era meramente a incompetência, a omissão, mas não uma estratégia global como essa. Inclusive, a estratégia de pedir que as pessoas utilizassem medicamentos que não têm eficácia contra a Covid eram parte de uma teoria de que existiam medicamentos baratos, ao alcance de todos, que eram eficazes, que poderiam, inclusive, impedir que as pessoas adquirissem a doença, que se elas tomassem, elas poderiam trabalhar, poderiam sair de casa, enfrentar o transporte público, não é? E, ao mesmo tempo, muita gente ganhou dinheiro com isso. Médicos, empresas que produzem esses medicamentos, e houve, inclusive, uma interação absolutamente vergonhosa entre empresas produtoras desses medicamentos e os profissionais que adotaram esse tratamento. E à medida que o tempo foi passando, nós fomos ouvindo depoimentos de figuras importantes nesse processo. O caso do presidente da Pfizer, que demonstrou que desde o ano passado a Pfizer tentava vender vacinas para o Brasil e o país não queria. O próprio presidente do Butantan, que mostrou que se o governo federal tivesse, de fato, honrado o compromisso que assumiu com o Butantan, nós teríamos tido vacinas desde o início de dezembro. O Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a vacinar. Com isso, nós teríamos evitado a morte, só por conta da antecipação da vacina, a morte de mais de 150 mil pessoas. E se o Brasil tivesse feito pelo menos aquilo que a média dos países fez em termos mundiais, nós teríamos 450 mil mortes a menos do que o nosso país teve até agora. E, por último, a outra grande surpresa foi nós termos descoberto que, além de o governo ter sido omisso em relação a vacinas de qualidade que foram oferecidas ao país, o governo, quando resolveu procurar vacina pela pressão da sociedade e da própria CPI, ele foi atrás de vacinas que não tinham registro na Anvisa e que eram intermediadas na sua compra por empresas sem idoneidade, que estavam, na verdade, a trabalho, a serviço de pessoas de dentro e de fora do governo que queriam obter vantagens ilícitas com a compra dessas vacinas. Então, essa foi, sim, a grande surpresa, porque o discurso da base bolsonarista na CPI era: olha, o governo pode ter sido omisso, ele pode ter errado, ele pode ter cometido muitos equívocos, mas uma coisa é certa, não houve corrupção. E aí nós descobrimos que havia corrupção. E, com isso, nós trincamos a imagem do governo Bolsonaro e do presidente como um governo e um presidente honestos. E aí foram essa operação que esse governo genocida fez, foram mais de 600 mil mortos, né? E se não fosse esse importante trabalho da CPI, os detalhes e o método utilizado ficariam desconhecidos, né? Desde já, deixo parabéns para todos que trabalharam incansavelmente lá. Queria, já com esse histórico traçado aqui pelo senador Humberto Costa, que o Luiz Cláudio Marculino, nosso vice-presidente da CUT, falasse um pouco também dos movimentos de rua que a gente veio desde o 1º de maio, lógico, com uma pandemia, então a gente teve movimentos que foram carreatas, a gente teve movimentos que foram nos bairros, né, até chegar no crescente para os movimentos grandes que têm sido feitos, né, com todo o cuidado necessário, e falar um pouco também sobre esses ataques que a gente vem vendo aí contra os direitos dos trabalhadores, na reforma trabalhista em 2017, a questão da emenda constitucional 95, que cortou investimentos em saúde e educação.
e como que a gente pode reverter isso na luta. Luiz. Primeiro, queria parabenizar o senador Humberto Costa pelo brilhante trabalho, senador, que tem feito. A gente tem acompanhado bastante aí a atuação da CPI, né? Também o Dionísio, o Antônio, por esse trabalho que vem sendo feito em defender as empresas e o serviço público, né, no estado de São Paulo, no Brasil, também é muito importante para a gente. Senador, essa atuação, eu acho que vocês tiveram na CPI, além de trazer esse relato de como começou e das ações que foram desenvolvidas, ela serviu também para impulsionar, né, movimentos de rua que já vinha acontecendo, né, no Brasil afora. Né? Nós tivemos atos importantes, né, chamado, né, primeiro pela Central Única dos Trabalhadores, pelos movimentos populares, depois teve uma integração das centrais sindicais de todos os partidos de esquerda do nosso país, né, que começou com as carreatas no 1º de maio, no dia 8 de março, ainda no momento da pandemia, cobrando, né, a questão da vacina para todos, os trabalhadores e trabalhadoras, né, cobrando um auxílio emergencial maior do que foi proposto pelo Guedes e pelo Bolsonaro, o debate que nós fizemos da garantia de emprego e da renda durante a pandemia, e nós vimos que o governo não teve uma preocupação, né, com a classe trabalhadora, não teve uma preocupação com a sociedade, não teve uma preocupação com a micro e pequena empresa durante o período da pandemia. Então, quando a CPI ela aparece, né, e ela vem trazendo à luz, né, muito desmando que a gente já anunciava que tinha no governo federal, e a CPI foi trazendo para a gente alguns elementos. Então, inclusive, algumas das ações do ato que aconteceu no país pelo Fora Bolsonaro, né, a CPI ela vinha trazendo elementos importantes e cada vez, né, que tinha ali uma denúncia, né, ou a partir né, do secretário de saúde, do ministro da Saúde, né, quando se descobriu que a vacina ela não foi comprada no tempo hábil, o governo estava trabalhando para ter, né, uma imunização, né, de rebanho. Então, isso foi criando uma insatisfação na população e potencializou também as nossas ações também do Fora Bolsonaro. Então, ela foi, né, e tem sido um instrumento importante também nas movimentações, nas lutas de rua. Mas, combinado com isso, nós tivemos alguns movimentos também importantes da sociedade civil organizada, aí também a parte das centrais sindicais, movimentos sociais, que foi quando o governo, né, cortou os recursos das universidades, muitos jovens, muitos universitários, muitos professores saíram às ruas para defender a universidade pública. Nós tivemos também movimentos importantes, né, quando a gente fez um debate, né, contra a PEC 32, contra a emenda constitucional, né, 26, aqui no estado de São Paulo, que o Dória também apresentou um projeto de lei, né, para ir destruindo, destruturando o serviço público no estado de São Paulo, do mesmo jeito que a PEC 32, né, pode trazer essa destruturação, né, do serviço público também no nosso país. Então a gente conseguiu fazer uma boa mobilização, né, com os trabalhadores do serviço público, né, tanto aqui no estado de São Paulo como em todo o país. Né, mesmo durante a pandemia, né, onde tem um sindicato organizado, a gente conseguiu perceber que não houve redução de direitos. Então, ter um sindicato organizado no período da pandemia também tem sido muito importante. Então, onde tem uma central sindical organizada, onde tem um sindicato organizado, a gente tem conseguido, pelo menos, manter, mesmo com ataque da reforma trabalhista de novembro de 2017, né, mesmo com o fim do imposto sindical, né, os sindicatos importantes, né, do país, né, como bancários, metalúrgicos, químicos, né, professores, servidores públicos, têm conseguido manter uma organização mesmo durante a pandemia, com todo ataque que esse governo tem feito aos trabalhadores e aos movimentos sociais. Então, eu queria aqui parabenizá-lo novamente pelo trabalho que você tem desenvolvido, né, você e todos os senadores, na questão da CPI, e que você tenha certeza que o trabalho belíssimo que vocês estão fazendo lá tem ajudado a estimular as nossas lutas também aqui nas ruas, seja pela central sindical e seja pelos movimentos sociais que estão saindo nas ruas pelo Fora Bolsonaro. Valeu, Luiz. Cláudio, legal você tocar nesse assunto, né? Porque a gente tem realizado aí uma série de atividades e eu acho que é importante destacar que a gente está com o senador da República da Oposição e com você, Luiz, que é uma liderança aí da CUT São Paulo, vice-presidente da CUT São Paulo, porque muitos tem circulado uma conversa aí, né, de que os principais organizações aí sociais de oposição ao governo Bolsonaro, o PT, a CUT, né, não estariam devidamente empenhados na mobilização pelo Fora Bolsonaro ou contra esses ataques, essa agenda do governo. E aí, se a gente pegar toda essa agenda, Luiz, que você passou, e a gente estava na rua presente, é importante lembrar o papel
do Partido dos Trabalhadores, o papel da CUT, o papel de uma série de outras organizações importantes que tiveram juntos e que estão fazendo a luta. Evidentemente que existem alguns que estavam lá do lado do golpe de Estado, estavam de uma outra forma, alguns que até apoiaram o Bolsonaro e agora estão querendo sair aí com uma terceira via, fazendo esse tipo de ilação e essas coisas que a gente acaba vendo na internet. É importante seu comentário para a gente esclarecer algumas coisas e deixar as coisas claras. Nós, do movimento sindical, fomos às ruas, né? Dialogamos com os trabalhadores, cobramos as medidas sanitárias e ter uma referência como foi Humberto Costa ali na pandemia, sem dúvida, é fundamental e demonstra, e nos dava mesmo, como você bem lembrou, Luiz Cláudio, o nosso empenho de estarmos na luta ali. Tem alguém ali representando, batalhando, e a gente estava nas ruas falando, ainda que de forma virtual, estamos fazendo bastante reunião com os bancários na situação crítica que a categoria está vivendo, senador, dessa situação do retorno, essa discussão que está sendo feita agora, mas nós estamos acompanhando, estamos juntos nesse processo com a categoria, ainda que de forma virtual e até presencial quando necessário. Mas eu queria até emendar, Luiz, e perguntar para você o seguinte: a gente está passando aí por passamos agora pelo Dia do Servidor, realizamos mais uma atividade também com uma força grande dos sindicatos, dos principais sindicatos, a CUT esteve presente. Nós estávamos ali, numa edição desse programa que a gente estava com o Douglas, presidente da CUT São Paulo, ele estava na Lesp com a agenda do servidor, e quando a gente estava na comemoração do Dia do Servidor, tinha ataques aos servidores públicos no nível federal, estadual e municipal. Ou seja, é uma agenda de ataques. Esses ataques não são só os servidores públicos, é a classe trabalhadora como um todo, como foi bem colocado aqui. Acabou por aí ou tem mais coisa, Luiz? Vem coisa pior por aí? Na verdade, esse ataque, Antônio, ele não acabou, né? Essas emendas que estão sendo feitas, né? A PEC 32, né? O PLC 26 aqui no estado de São Paulo, né? O ataque que teve a reforma trabalhista, na reforma da Previdência, as MPs que foram produzidas pelo governo Bolsonaro, todas elas vêm na linha de retirar direito do trabalhador e da trabalhadora. E nós temos agora em pauta, inclusive, né, um debate da reforma tributária, que eles querem mexer, né, no COFINS, no PIS/PASEP, na contribuição social sobre lucro líquido, que são, né, os financiadores da Seguridade Social. E se mexer na Seguridade Social, quando acabar com os impostos que hoje estão colocados, né, no debate da reforma tributária, né, e você criar o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, e criar o IBS, sobre o Imposto sobre Bens e Serviços, e não tiver uma vinculação, né, que esses impostos que vão ser criados, ele garante no financiamento da Seguridade Social, né, principalmente na questão do Sistema Único de Saúde, que está ali dentro da Seguridade Social, e também na assistência social nós podemos perder o seguro-desemprego, a licença maternidade, o auxílio-doença, o acidente de trabalho, o LOAS, o BPC, né, o auxílio emergencial, o mesmo Bolsa Família, tudo ele está estruturado, né, pela assistência social e pelo Sistema Único de Saúde, estruturado, né, pela Seguridade Social, que é um instrumento que nós temos desde a Constituição de 88, que tem o seu financiamento. E o financiamento da Seguridade Social, na reforma tributária, ele também está em ataque, como o debate da PEC 32 também, ele desestrutura o serviço público no nosso país, ele também desestrutura a carreira dos servidores no nosso estado. Então, são duas preocupações que nós temos. A CUT vai estar empenhada, imbuída, de acompanhar essas duas reformas importantes, a administrativa e a reforma tributária, que são duas que podem trazer prejuízo à classe trabalhadora, e vão também acompanhar, senador Humberto Costa, todo o debate que tem ainda lá na CPI, que vai ter ainda frutos importantes, avalio que deve ter frutos importantes ainda, para que a gente possa continuar mobilizando a população e fazer o enfrentamento necessário no Senado. Então, a gente vai precisar muito do apoio do Senado Federal também, para que essas reformas ela não prejudique ainda mais a vida do trabalhador e da trabalhadora. Isso, Luiz. Acho que é importante esses pontos que você está colocando, porque pela própria narrativa, a narração histórica colocada aqui pelo senador Humberto Costa, a gente teve um verdadeiro enfrentamento contra uma máquina de morte, né, da população brasileira. A gente está vendo a estrutura que foi montada, seja encorajando as pessoas a irem para a rua quando elas não podiam, seja encorajando as pessoas a não se vacinarem, seja o Estado não dando estrutura, ou seja, vacina no momento que tinha que dar, né? Então, é algo terrível, né? E algo que a gente está vendo
interesses privados, né? O caso do dinheiro que a questão dos remédios o pessoal ganhou, seja a questão também dos planos de saúde, né? O pessoal também ganhou dinheiro com isso, pelo que a gente tem ouvido. E eu queria passar aqui para o senador para a gente saber o seguinte: o relatório está aí, quais são os próximos passos, esses assassinos serão presos, como que a gente vai lidar com isso, o que a sociedade pode esperar da CPI da Covid-19, desse enfrentamento contra o interesse privado nefasto. Bom, na verdade, em primeiro lugar, é importante a gente saber quais são os alcances e os limites de uma comissão parlamentar de inquérito, né? A CPI ela não tem um poder de punir, ela não funciona como um tribunal, ela funciona como uma investigação policial ou judiciária e, portanto, ela levanta elementos, ela apresenta indícios e indiciados e apresenta também as evidências que pode acumular. E, diante disso, encaminha àquelas instituições que têm o poder de processar, de julgar, de ampliar o limite das investigações e de chegar, finalmente, a uma punição. Então, nós identificamos na CPI 4 tipos de crimes que foram cometidos por vários atores públicos e privados, né? O presidente da República e alguns dos seus auxiliares cometeram crimes de responsabilidade, crimes contra a vida, contra a saúde pública, contra o direito de acesso ao serviço de saúde, contra a obrigação do Estado de viabilizar esse serviço de saúde público, universal, gratuito. Identificamos crimes de prevaricação, até de advocacia administrativa, e tudo isso nós estamos informando a Câmara dos Deputados, né? E se algumas instituições ou pessoas assim entenderem, poderão utilizar como base o relatório da CPI para fazerem novos pedidos de abertura de processos de investigação por crimes de responsabilidade contra o presidente da República, né? Então, essa é a primeira linha de crimes. Outros crimes são crimes comuns, também praticados pelo presidente, por seus ministros e por vários outros atores privados, especialmente o desrespeito às leis sanitárias, como o não uso de máscaras, a realização de aglomerações, a sabotagem contra as medidas de isolamento social, a recomendação da utilização de medicamentos ineficazes, colocando a população em perigo, e a ideia da disseminação da pandemia para que o maior número de pessoas adoecesse o mais rapidamente possível, que é o crime de epidemia com resultado morte, que é um crime que pode produzir uma pena de 15 a 30 anos de prisão e em que o próprio presidente da República está enquadrado. Também os crimes contra os direitos humanos. E aí nós vamos levar esse relatório ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, vamos levar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, esse relatório também, e os crimes contra a humanidade, que nós identificamos 3 pelo Tratado de Roma. O crime de extinção de uma população, o crime de perseguição a determinados grupos específicos e o crime de atos desumanos contra grupos específicos. E isso será levado, sem dúvida, ao Tribunal Penal Internacional que funciona na Holanda. Então, esse foi o grupo dos crimes aí que nós temos.
Já aquilo que diz respeito ao presidente, nós já entregamos à Procuradoria-Geral da República. Esperamos que o Procurador-Geral cumpra a sua obrigação, o seu papel e a sua responsabilidade e possa denunciar o presidente ao Supremo Tribunal Federal e outras pessoas que têm prerrogativa de foro, não é? Estamos encaminhando para os ministérios públicos estaduais e federais, estamos encaminhando para o Ministério Público do Trabalho também, estamos encaminhando o relatório, encaminhamos ao Tribunal de Contas da União e vamos mandar também para a Controladoria Geral da União. Então, há, sem dúvida, uma pleiade, né, de crimes que nós fomos capazes de identificar e que nós vamos continuar acompanhando qual o destino dessas denúncias que fizemos. Para isso, nós criamos a Frente Parlamentar Observatório da Pandemia, que vai pressionar permanentemente esses órgãos para que nós tenhamos ações concretas para dar seguimento àquilo que a CPI trabalhou até agora. Legal, senador. Acho que há uma sensação com a CPI. É claro que a nossa luta continua, a nossa luta nas ruas e a luta de vocês lá no Senado Federal continua. Há uma série de ataques, há toda uma agenda, além de toda essa questão da pandemia, que foi assustador o modo como foi conduzido por parte do governo. Mas a nossa luta continua, mas esse capítulo da nossa história, eu acho que da sua parte, eu queria aqui dizer, senador, que eu sinto que há uma sensação de dever cumprido. Esse relatório está entregue e agora cabe a quem de direito, a quem deve encaminhar da forma correta essas coisas absurdas, essa tragédia, esses crimes gigantescos e assustadores que aconteceu na história brasileira. A gente não esperava que após a democracia, né? Eu sou daqueles que nasceu ali junto com a democracia, com a redemocratização do Brasil, que a gente iria viver cenas e situações tão graves ali no período da democracia, como a gente acabou vendo nessa CPI. Mas, infelizmente, foi assim. Infelizmente, a gente perdeu 600 mil pessoas aí, entre elas amigos, colegas, companheiros de luta, como o nosso companheiro Fábio Rogério, que nos deixou aqui, e a gente sempre, quando lembra, vai ficar sempre emocionado, porque a falta que ele vai fazer não vai ser para trás, vai ser para sempre, né? E acho que esse dever social foi bastante cumprido. Eu queria já deixar aqui as minhas considerações finais, agradecer senador Humberto Costa, agradecer aí, Dionísio, e passar para o Luiz Cláudio Marcolino para suas considerações finais. E nós vamos continuar também, viu, Antônio, nas lutas, senador Humberto Costa, Dionísio. Temos agora a luta aqui em São Paulo pelo Sambaprev 2 também, mais um ataque ao direito aos servidores da ativa, né, e aposentados do município de São Paulo. Temos no dia 20 de novembro agora mais um ato também pelo Fórum Bolsonaro, trazendo o debate, né, da consciência negra, questão do combate ao racismo no nosso país. Combinado com isso também tem o Fórum Bolsonaro. E o relatório, senador, que vocês produziram e prepararam um belíssimo relatório, trazendo elementos importantes para que a nossa luta também continue nas ruas. Então, vai continuar, né, porque essa pressão que tem que ser feita agora pela população, pelas centrais sindicais, pelos movimentos sociais, pelos partidos de centro-esquerda do nosso país, para garantir que esses crimes que foram apontados por vocês, efetivamente, eles sejam, né, efetivamente cumpridos. Então, nós vamos estar imbuídos, né, para que essas lutas continuem. E combinando aí também com a defesa dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, que são empresas públicas também, que a gente tem feito ações também em defesa das empresas públicas do nosso país. Nós temos a importância de ter uma empresa pública, né, para ajudar no desenvolvimento, né, do país, do estado, dos municípios. Eu queria agradecer a oportunidade, e a Central Única de Salvador vai continuar na luta. O trabalho que vocês fizeram foi muito importante para a gente, para que essa luta pudesse tomar as ruas. Valeu, Luiz. Eu queria agradecer a presença do Luiz Cláudio Marcolino, nosso vice-presidente da CUT, fazer minhas as palavras do Antônio, quando
fala dessa questão do dever cumprido, frente às ações aí do nosso senador Humberto Costa e da CPI da Covid-19, parabenizar esse trabalho e agradecer a presença aqui conosco no programa Se é Público é para Todos. Né? Acho que para nossa, vamos dizer, para nossa investigação aqui dos limites do interesse privado sobre o que é público, a gente acaba ficando sem resposta, porque pelo jeito não tem limite. Né? Quero agradecer aqui a equipe que está nos ajudando aqui, a Helenice, o Paulinho, a Secretaria de Comunicação, na pessoa da Marta, a Neiva, a nossa presidenta Ivone Maria, e queria passar a palavra para o nosso senador Humberto Costa, para que ele faça as considerações finais. Eu quero primeiramente agradecer a todos vocês que fazem o programa Se é Público é para Todos, agradecer ao Dionísio, ao Antônio, ao Luiz Cláudio Marculino por essa oportunidade. É sempre muito bom falar para a TVT. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos que fazem a direção e a base do Sindicato dos Bancários e dizer que nós vamos continuar nessa luta aí, porque, sem nenhuma dúvida, o enfrentamento ao tema da CPI, ao tema da Covid-19, e, em particular, o trabalho que a CPI conseguiu fazer diante de tantas circunstâncias difíceis, foi aquilo que mais pesou até agora para o aprofundamento do desgaste do governo. Lógico que hoje o desemprego, a inflação, a pobreza, a desigualdade, a volta da fome, tudo isso tem um peso gigantesco, né? Mas não há dúvida de que o tema da Covid-19 conseguiu catalisar a atenção da população brasileira e a forma como o governo geriu essa crise catalisou também a insatisfação dessa população. E nós vamos continuar trabalhando esse tema até que possamos tirar o governo Bolsonaro. Eu também concordo plenamente com a ideia de que é injusto acusar a esquerda, acusar o PT, os movimentos sociais, de não quererem o impeachment. Na verdade, na minha visão, quem pensa assim está muito equivocado, porque o governo Bolsonaro ele produz um processo de destruição institucional e dos direitos sociais da população brasileira que vai transformar nosso país numa verdadeira terra arrasada. Então, cada dia a mais que ele permanece é um dia a mais de destruição, em alguns casos de coisas que são irreversivelmente destruídas. Não é? Então, eu espero que nós possamos ter dado uma contribuição relevante para esse enfrentamento e, se Deus quiser, vamos continuar trabalhando com esse grande objetivo. Eu agradeço muito a vocês o convite, desejo aí muito sucesso e uma boa luta para todos nós. Valeu? Um abraço.